E o capítulo se inicia com a garota de cabelos curtos se perguntando se aquilo realmente era justo. E começa a se questionar do motivo daquele mundo ser tão injusto com ela. Enquanto ela pegava um celular no bolso, e esse celularzinho rosa mostra a quantidade de amor que as pessoas podem receber e quanto que elas já receberam. E isso era algo que somente ela conseguiria ver. Enquanto isso, ela tá observando ali um casal que, enquanto a garota ia atrás do cara, ele não dava nem a mínima. E o nível de coração dele só estava aumentando, enquanto o dela ainda estava na mínima quantidade. Então significa que o quê? Enquanto ela dava muito amor pra ele, ele tava cagando andando pra ela. Ele empurra ela, dizendo que ele tem cursinho pra fazer e que ela que se foda pra lá, e sai mexendo no celular cagando pra namorada. Então ela diz que o destino das pessoas já foi marcado e que o nível da popularidade e beleza deles era o que influenciava. Então ela aponta a câmera do celular pra ela mesma e o número de amor que ela poderia receber era simplesmente 0. E o nome do celularzinho rosa aí, tropa, é Jelly Pop. E ela afirma que essa era a quantidade de amor que ela receberia nessa vida. E ela fica triste só de imaginar que ninguém nunca amaria. Então ela vai pra sala e quando ela chega, as amigas dela já tá lá, começam a chamar ela. E as amigas dela começam a pedir o celular dela pra poder tirar foto, né? E enquanto elas começam ali a tirar as fotos, uma delas fala que a câmera do celular da Soae era muito boa. E que tava se questionando até mesmo de se deveria trocar de celular. E a outra perguntou do porquê dela ter trocado de celular tão de repentemente. Ela trava por um segundo, até porque o Jelly Pop não era exatamente um celular. E só diz que trocou porque não gostava mais do antigo celofone. Enquanto as meninas só aceitam a mentira e ela até se sente um pouquinho culpada, mas ela não poderia contar daquilo ali pra ninguém. E enquanto as meninas continuam ali tirando foto, a Soe se dá conta de que a foto que tava no celular dela tinha se amassado. E ela fica muito brava com isso e até pula em cima da menina pra poder tomar o celular. Enquanto ela faz uma carinha ali de chateada porque tava toda amassado diante da foto. E a amiga dela tá tentando entender do motivo daquilo tão de repentemente, porque a menina simplesmente pulou de cima dela. Enquanto a Soe revela a foto e diz que ela tem um namorado. E mesmo que ele não fosse um namorado muito doce. E daí, muda a cena pra ela brava enquanto ele brincava com outra garota chamando ela de fofa. E o namorado dela é aquele tipo de cara que não espera nem a menina terminar de comer e simplesmente só sai andando sem nem escutar ela. Ah, e o nome desse trem aí, desse trembeck aí é Kang Min-woo. Chama só de Min-woo, né? E ele é aquele tipo de cara que não tá nem aí pra namorada. O sinal toca e ela chama ele pra eles dois poderem ir embora pra casa. E ele só diz que vai ter que dar uma passada na lan house. Ela fica brava porque ele prometeu que ia sair com ela naquele dia. E o Min-woo simplesmente pega na cabeça dela e pergunta se ela era algum tipo de criança pra agir daquele jeito. E ainda sai dizendo que ela poderia ir sozinha, até porque ela não era criança mais e que ele tava fora. Mudando a cena, o Min-woo tá ali jogando bola, enquanto um pivete tá gritando, mandando ela tomar cuidado com a bola, só que ela tava distraída. E ela simplesmente tomou logo uma bolada na cara. E o Min-woo vai correndo na direção dela. E ela até pensa que ele tava correndo pra ir atrás dela. Mas ele simplesmente passa reto e sai correndo até o moleque, porque ele tava bravo com o menino por ter perdido o Johnny da partida. E mesmo que ela tenha levado uma bolada, ele não tava nem aí pra ela, ele tava cagando pra ela. E como pedido de desculpas, ele leva um leite de morango pra ela. E daí ela começa a dizer que mesmo com essas coisas que ele apronta, ela realmente gosta dele, né? Aquela tal de dependência emocional. E ela fica maravilhada com aquele presente dele, como se fosse grandes coisas, né? Ela sai correndo pra poder abraçar ele e as fofoqueiras invejosas começam tudo a falar. Que ele nem se importa com ela, que com qualquer migalha que ele dá, ela já fica feliz. O que não é totalmente uma mentira, né? Mas precisa jogar na cara também? Precisa. E as negas estão tudo ali falando que nem sabe o motivo dele namorar com ela ainda, porque ele trata ela que dá uma bosta. E ela fica toda boba com aquele dionho daquele leite que ele deu pra ela. E ela fica ali admirando a caixinha do leite que ele deu pra ela. Só que não demorou muito tempo não, até porque já chega outra bola ali e toma o leite dela. E fala que já que ela não ia beber, ele bebe tranquilamente, que não tinha problema nenhum. E ela pula da mesa brava com ele, mandando ele devolver aquilo rapidamente. E ele fica bravo e parte pra cima dela pra bater nela. Só que alguém chegou pra impedir. E ele pergunta se ele estava prestes a bater em uma mulher. Ele olha pra ela e devolve a caixinha do leite rapidamente.
E ela tem um pensamento de que estava se sentindo meio desconfortável. E esse daí, tropa, é um Hulk. Calma aí que eu vou olhar no Google aqui como é que fala. Tropa, fui pesquisar aqui, o nome dele é Hulk. Hulk. Meu Deus do céu, tá pra nascer um marbu, viu? Hulk. Ô, gente, bora chamar de Henrique. Pronto. Henrique tá fácil de falar. E ela fala que ultimamente estava se sentindo um pouco desconfortável perto dele. Porque mesmo que ele fosse o melhor amigo do namorado dela, ela nunca teve nenhuma conversa com ele, cara. Só que sempre que o Minho tratava ela mal, e na verdade, todos os dias, né? Todas as vezes, ele sempre olha pra ela com aquele olhar. Um olhar que definitivamente ela diz que ele deve achar ela patética. Porque também não é uma mentira, né, cara? E daí parece eles ali no banco, descansando depois do jogo. E ela diz que não saberia que depois teria um caso com ele. E aquela vida simples que ela tinha, de repentemente se transformou em um drama de amor. E alguns dias atrás, ela estava na casa dela, de boa, comendo as batatinhas. Só que como as batatas acabaram, ela foi atrás de comprar mais. Só que no caminho ela encontra a irmã dela e chama pela Rainha. A Rainha vê que era ela. E então a Soe pergunta se ela estava no intervalo e diz que saiu para comprar algumas das suas batatinhas favoritas. A Rainha diz que estava no intervalo, só que tinha que voltar logo. E a Soe pergunta se ela vai chegar tarde e se ela queria que ela fosse a buscar. A Rainha diz que não precisava e que ele iria acompanhar ela. E quando ela olha, é o Henrique. E a Soe não sabia que eles faziam um cursinho juntos. E ele olha para ela e dá aquela encarada. E aí, ela se dá conta da roupa que ela usou pra sair de casa. E parece eu indo comprar pão na padaria. E começa a ficar com vergonha e mexer ali no cabelo pra tentar disfarçar. E a Soe diz que parecia que ele gostava da irmã dela. E ela pensa, e realmente, muitos garotos gostavam da Rainha. Que não era apenas um ou dois. Até porque a Rainha era uma pessoa ótima, ela era legal, bonita, tirava notas boas. E além de tudo isso, ela ainda tinha muitos amigos. E a Soe diz que tem orgulho dela como irmã mais velha. E em casa, a Soe pergunta se ela vai comer antes de sair. E nos é mostrado que elas não são irmãs de sangue, tá, tropa? Mas elas eram como uma família. E em termos de personalidade, a Rainha era simplesmente perfeita. Enquanto ela responde que não vai comer porque já tinha escovado os dentes. A Soe diz que ela parecia uma protagonista de um drama. Mudando a cena para elas deitadas na cama, a Rainha diz que os pais dela a abandonaram. E que a mãe dela lutou muito para conseguir criá-la, mas acabou morrendo depois de um acidente. E ela fala que sempre que ela pensa na mãe dela, o coração dela dói. E a Rainha completa dizendo que sente que a mãe dela faleceu de tanto sofrer por causa dela. A Soe fica muito triste e abraça ela. Então a Soe diz que, como a Rainha ainda não disse nada, parecia que ela não tinha se confessado. E então o Henrique diz que a irmãzinha dela também era legal e que ele estava preocupado com ela. E pergunta quantos anos que ela tinha, se ela era do fundamental. E o outro não aguenta dar as risadas e começa a tirar sarro da cara dela. E diz que a Soe era da sala dele e que já tinha quase um semestre que eles dois estavam estudando juntos. E o Henrique diz que não reconheceu ela por conta da sua testa. E ela fica com raiva e se pergunta de qual que era daquele garoto idiota. Mudando a cena pra escola, ela tinha que pegar os cadernos e levar até o professor. E na hora que ela tava contando os cadernos, ela se dá conta que tava faltando um. E enquanto procurava quem ainda não tinha entregado, ela vê que o Henrique tava com o caderno ainda. E ela começa a chamar ele pra poder entregar o caderno, né? E ele simplesmente começa a ignorar ela e fingir que não tava nem ouvindo. E a Soe fica brava porque ela percebe que ele tava usando apenas um lado do fone e tava se fazendo de surdo. Ela chama ele indo na sua direção com os cadernos e toma logo um escorregão e os cadernos voam tudo pro lado. E ela pensa que odeia ele. E chega outra puxa-saco ali, dizendo que quando ele tá estudando ele não consegue prestar atenção em nada. E como ela não quer ir até ele pra falar com ele, ela só junta todos os cadernos e vai lá entregar pro professor. E diz pra ele levar seu próprio caderno. Ela chega na sala dos professores, entrega os joinhos dos cadernos. E na hora que ela tava saindo pela porta, ela bate de frente com o Henrique. E quando vê que ele tava levando o caderno, ela se sente um pouco culpada sem motivos. Então ela tenta dizer que chamou ele, mas que ele não havia respondido.
E ele só ignora e entra na sala pra entregar o caderno. Enquanto ela fica ali paralisada, porque foi completamente ignorada. E ela sai resmungando, perguntando qual que era o problema daquele moleque. Mudando a cena pro outro dia, ela tá arrumando a roupa pra poder entrar no colégio. E a rainha tava perguntando por que ela usava saias longas, até porque não era nada bonitas. A Zoe fica brava, perguntando, e daí se não era bonita? Todo dia ela falava aquela palhaçada. E quando estavam prontos para entrarem no colégio, a rainha se dá conta que esqueceu a sua gravata. E aí a Zoe vai se achar por estar usando a gravata, até ela perceber que também estava sem uma. E o Minho simplesmente caga pras duas e entra dentro do colégio. E a Ae tá ali pensando que como que elas iriam entrar no colégio. E ela esbarra ali no Henrique e ele pede desculpas pra ela. Ele pergunta o que estava acontecendo, e a rainha diz que não podiam entrar porque tinham esquecido a gravata em casa. E enquanto a rainha diz que a inspeção ia ser rigorosa, ele só tira a gravata dele e entrega pra ela. Ela pergunta como é que ele entraria, e ele responde que ele queria mesmo correr no ginásio. E ela se despede da Zoe colocando a gravata do Henrique. Enquanto a Egg e o Henrique ficam ali simplesmente paralisados. Ela chega na sala completamente exausta por ter tido que dar 3 voltas na quadra. E quando ela abre seu armário, tinha ali um Jelly Pop. Ela se pergunta se poderia ser do Henrique. E ela chama ele enquanto ligava o celular. Que tinha uma mensagem mandando ela olhar a galeria. Ela se pergunta se o celular estava falando com ela. E ele responde que sim, com ela mesma de cabelo curtinho. E pergunta se ela queria ver a galeria do namorado dela. Ela hesita por um momento e clica para abrir. Abrindo a galeria, ela fica completamente em choque, porque tinham várias fotos dela. Chegando outra aluna perguntando se aquele ali era o celular do Henrique. E pergunta do motivo dela estar com ele. Ela sai e mostra o telefone pra ele, perguntando se ele tava louco, questionando o que era aquele diacho daquelas fotos. E o Henrique fica sem entender nada, perguntando de que foto que ela tava falando. Enquanto ela olha pro celular de novo e todas as fotos haviam desaparecido. E aparece a notificação de uma mensagem. E quando ela abre, o celular diz que a boca dela era maior do que ele pensava. E o celular avisa que dali em diante tudo que ele falasse era pra ficar em segredo. Até porque nunca se sabe o que poderia acontecer. E o telefone fica ali com uma telinha de game over. E o Jelly Pop avisa pra ela não se preocupar, que ele estava ali para poder ajudá-la. E ela fica ali toda se cagando de medo, porque as fotos sumiu tudo de um minuto pro outro. E o Henrique pergunta se ela havia trocado de telefone. A sala toda começa a olhar para eles dois perguntando o que estava acontecendo. E ela fica sem entender nada, porque o telefone não era do Henrique. E aí, começando a aula, ela já tá tanto ansiosa que começa a roer as unhas tudo. E de repente chega uma notificação do Jelly Pop. E quando ela pega o celular, era uma foto de um chaveiro. Chaveiro esse que ela havia dado pro namorado há um tempo atrás. E quando ela olha pra ele, percebe que o chaveiro não estava mais na sua bolsa. Se lembrando do dia que entregou o chaveiro pra ele. E ele chama ela de infantil. Novamente. Com ela mandando ele usar todos os dias. Ela se despede e sai, enquanto ele se pergunta se realmente tinha que usar aquilo ali. Com o celular mandando uma mensagem perguntando se ela pensava que ele realmente gostava dela. Ela começa a tentar tirar aquilo da cabeça, e enquanto escrevia uma mensagem, era como se o Jelly Pop tivesse lido a sua mente. E então o sinal toca. Ela abre uma porta e joga o celular no lixo, pensando que aquilo ali poderia resolver. E quando ela olha pro corredor, estava o namorado dela e a sua irmã fazendo brincadeiras. E quando ela tenta falar com eles, parecia que eles estavam bem próximos até demais da conta. Até que ela percebe que ele segura a cintura da rainha. A rainha vê que ela estava ali e age como se aquilo fosse algo completamente normal. E ela se lembra da mensagem do Jelly Pop. Ela vai para sua sala novamente e chegando lá, o Henrique diz pro professor que ele ainda não tinha verificado a atividade de casa. Ela olha para trás, pé da vida, enquanto ele fica se amostrando por ter feito a atividade. Ela começa a encará-lo, pensando que era ele que estava mandando aquelas mensagens. Enquanto as amigas dela começam a criticar aquele namorado bosta dela. Até a irmã dela já sabe que ele vive quebrando as promessas com ela. E o Henrique pergunta o que é que ela estava encarando ele. E ela se pergunta quem mais usava Jelly Pop naquela época, se perguntando onde que encontraria outro usuário de Jelly Pop. Então chega ali uma notificação e o professor pergunta quem é que não tinha entregado o celular ainda. E quando ela olha para trás, o pivete estava indo em direção ao armário dela. E ela se lembra que foi ali que ela encontrou o Jelly Pop. E ela fica completamente chocada porque tinha acabado de jogar aquilo fora. Ai ai,